A paz do Senhor a todos. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024, e quero mais uma vez, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quero de novo falar aqui a respeito, de uma palavra que, na verdade, hoje, acabei de mandar um áudio ali no grupo das irmãs, dos irmãos que temos da leitura da palavra, que, hoje Deus tem falado profundamente conosco, não só comigo, mas com outros irmãos, a respeito, acerca da palavra do Senhor, porque às vezes as pessoas, elas confundem um pouquinho, pelo fato delas não lerem as Sagradas Escrituras, elas confundem um pouco as coisas. E às vezes as pessoas, elas focam mais para um lado do que para o outro. E nós temos que ter em mente que nós, como cristãos, conhecedores, porque nós temos que ser conhecedores da palavra do Senhor, nós não podemos pender mais para um lado e menos para o outro. Nós temos que ser equilibrados. E principalmente estarmos, pautados, respaldados na palavra. E até inclusive eu achei interessante que hoje também eu me recordei, ontem na verdade eu me recordei de um episódio que aconteceu, e eu fiquei meditando profundamente sobre algo que foi dito acerca da palavra, que era Deus que ia colocar as palavras em nossa boca. E realmente está na palavra, quando Deus falou com Jeremias e disse que no abrir da boca dele ele colocaria as palavras. Só que nós temos que parar para pensar que todos esses homens mencionados nas Escrituras, eles conheciam a palavra. Por mais que naquela época não tinha esse livro aqui todinho ele, mas geralmente naquela época eles tinham os 5 primeiros livros, em determinadas épocas ali era somente os 5 primeiros livros, as quais eles chamavam de Torá, Então eles conheciam. Então o que Deus quis dizer que no abrir da boca daqueles homens ele ia colocar a palavra. Mas que palavra? O que estava aqui, para eles falarem ao povo, ou até mesmo coisas que Deus na hora, através da palavra, iria revelar àqueles homens. Então eu, por exemplo, a Marta, eu não posso simplesmente fechar a minha Bíblia e dizer assim, Deus vai colocar as palavras na minha boca. Mas para Deus colocar as palavras na minha boca, eu vou ter que saber o que está escrito aqui. Porque no momento que eu souber o que está escrito aqui, aí sim, aí eu vou chegar em determinados locais e dizer, Senhor, coloca as palavras na minha boca. Porque eu não sei o que aquelas pessoas estão precisando ouvir naquele momento. Eu não sei o levantar e o deitar de cada um, não sei o que, a não ser que Deus me revele ali no momento o que elas estão passando, mas senão é algo que somente Deus sabe. Então é Ele que vai me direcionar na palavra, mas que está aqui para mim dizer para aquelas pessoas. Mas eu preciso saber o que está aqui. E eu acho muito interessante que às vezes as pessoas, elas até se intitulam, na maioria das vezes, pregadores do Evangelho de Cristo. Mas tem pessoas que, esses pregadores, nunca sequer estudaram as Escrituras Sagradas da maneira que deveriam estudar. Em primeiro lugar, pedindo o direcionamento do Espírito Santo e lendo ela capa a capa, todinha, não só em versos isolados, Lê capa a capa de Gênesis a Apocalipse e também lê na ordem cronológica e não se cansar nunca de ler. Enquanto nosso Senhor Jesus não voltar ou que nós partimos aqui da face da terra, nós não devemos cansar de ler, nós não devemos cansar de estudar. E como eu disse para vocês, não é apenas ler também, a gente usa esse termo, ler a Bíblia, mas não basta só ler, porque até uma criança que aprendeu a ler com 6, 7 anos, 8 anos, ela pode ler todinha as Escrituras.
mas ela só vai poder compreender se o Espírito Santo der a compreensão exata para ela, né? Porque caso contrário, ela vai só apenas ler, não vai conseguir nem compreender para, né, colocar na sua vida. Então é interessante a gente analisar que as pessoas simplesmente elas ignoram as Escrituras, elas ignoram a palavra do Senhor. Desculpe o termo que eu vou usar, mas quantas asneiras eu já vi relacionado a isso, dizendo até mesmo que, né, as Escrituras Sagradas, o estudo da palavra são para teólogos. Não são só para teólogos, não. É para todos nós. Nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que conhecer a palavra. Ah, mas Deus pode me guiar. Mas vai te guiar por dentro dessa verdade como? Se você não sabe, se você não se aproximar, se você não buscar, se você não bater para que a porta seja aberta para você. Como? Aí às vezes eu vejo, né, da carência das pessoas, porque elas ficam, né, quando elas não sabem, não conhecem essa palavra, só ouvem às vezes versos isolados, mas elas mesmo não têm a busca por essa palavra, por essa compreensão da palavra, que elas têm uma dificuldade de colocar em prática, porque tu só vai colocar em prática aquilo que tu compreende, né? Caso contrário, é que nem tu fazer uma receita de bolo, por exemplo. Se tu não sabe realmente todos os ingredientes que vai e colocar pela metade, vai sair errado. Aquele bolo não vai dar certo. E assim as práticas, as coisas que nós iremos fazer aqui na Terra, se nós não tivermos, né, todos os ingredientes para fazermos esse bolo, não vai dar certo. E, né, quando hoje eu refletindo sobre tudo isso, e mais a irmã no grupo falou relacionado a isso, né, que às vezes focava mais na oração e, né, não focava tanto na palavra. Mas, sabe, e aí como eu já estava pensando e falando sobre isso também, pensando sobre isso, porque olha só, gente, a gente vê essa carência, a deficiência das pessoas da palavra, que daí quando vem problemas, né, vem as aflições, vem as angústias, vem as tristezas, né, por alguma coisa, logo as casinhas delas, como não estão firmadas nessa rocha que é a palavra de Jesus, né, palavra de Deus, Jesus Cristo, essas casinhas elas desmoronam. E aí elas correm pedir oração, né? Ah, faça oração por mim, irmã, faça oração. Eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? Não é errado pedir oração. Eu mesmo peço orações para os irmãos. Só que, porém, nós temos que ter em mente, porque às vezes as pessoas só têm em mente assim, ó. Ah, eu vou pedir oração porque tá na palavra que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu sei que se o irmão orar por mim, que se a irmã orar por mim, eu vou ter, né, a resposta que eu desejo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos que pensar que realmente, olha só, diz aqui, eu até vou ler para vocês aqui, né, que está em Tiago, capítulo 5. E nós sabemos que as escrituras, né, os evangelhos ali, eles são escritos por pessoas para outras pessoas, né? E essas palavras são para corrigir, para exortar. Até mesmo diz, né, em Timóteo, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, tá? Repreender o mal. Não é só passar a mãozinha na cabeça, é para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. E essas boas ações é aonde? Só dentro da igreja? Não, é em toda a nossa vida, em todo o nosso viver. Mas nós temos que ler, nós temos que estudar. Eu
Se alguém me pedir oração, oro com muito prazer, com muito amor no meu coração. Mas eu também preciso falar a palavra para as pessoas, porque tem aqui na palavra ensinamentos a respeito disso. E eu quero, em primeiro lugar, né, ler com vocês aqui em Tiago, capítulo 5, que nos diz isso. Porque olha só: contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento, seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em tentação. Tá? Aqui daria uma pregação, mas vamos adiante. Alguém entre vós está sofrendo? Eu vou repetir, olha só a pergunta. Alguém entre vós está sofrendo? Faça uma oração. Faça uma oração. Por exemplo, assim, ó, se eu estou sofrendo. Muitas vezes eu já recorri aos irmãos. Eu disse: irmãos, olha só. Às vezes conto, né? Se eu sinto de Deus em contar o problema que eu estou passando, eu conto. Mas primeiramente eu conto para Deus. É a Deus que eu vou recorrer. Porque eu sei que no momento que eu recorrer a Deus, Deus até poderá usar um irmão para vir e me falar sem eu nem abrir a minha boca. Então, primeiramente vai para Deus. Depois eu vou para algum irmão e diz: irmão, me ajude em oração. Irmã, me ajude em oração, porque eu estou passando por um problema, né? Mas eu sei que amanhã vai estar resolvido, mas me ajude em oração. Mas eu não fico parada. Eu não fico só esperando a oração do irmão. Eu não fico só esperando a oração da irmã. Não. Eu vou fazer atos condizentes com aquilo que eu desejo. Porque, né, eu não posso simplesmente pedir a oração, me fiar que a oração do justo pode muitos seus efeitos e simplesmente não fazer nada por isso. Só ficar contando com as orações dos irmãos. E eu ficar ali paradinha, sem fazer nada. Só esperando que aquela oração que eles estejam fazendo por mim faça efeito. Só que eu tenho que lembrar que se eu não obedecer a palavra, a oração do determinado irmão que eu pedi, a oração da determinada irmã que eu pedi em meu favor, vai fazer um efeito sobre mim. Porque aqui diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nessa tradução aqui, diz assim, ó: a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Só que nós temos que entender o que quer dizer essa palavra eficaz, tá? No dicionário mais popular, vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó: que eficaz é o que tem virtude ou poder de produzir em condições normais e sem caráter de outro auxílio determinado efeito, né, sobre algo ou alguém. Aquilo é eficaz. Quer dizer, então, se eu pedi oração para um irmão, pedi oração para outra irmã e ela está justa diante dos olhos de Deus, e eu estou crendo que algo vai acontecer comigo, acontece, eu recebo. Só que será como um remédio, vou repetir mais uma vez. É como se eu estivesse com uma dor, tá? Vou usar esse exemplo para que vocês entendam bem. É como se eu tivesse uma dor de cabeça e pedisse para alguém, falasse para alguém: olha, eu tô com uma dor de cabeça. E essa pessoa me oferecesse assim: tá aqui, irmã, toma um remedinho, eu tenho aqui um paracetamol, nem sei que nome é de remédio, eu não tomo remédio, não preciso, graças a Deus. Mas alguém me diz: tá aqui, irmã, um remedinho para dor de cabeça, toma. Eu pego, tomo, né, vou tomar. Dali um pouco já passa a minha dor de cabeça, porque o remédio ele vai ter uma eficácia por um determinado tempo, né? Mas depois que passar aquela eficácia, aquele determinado tempo daquela eficácia, vai me voltar a dor de cabeça. Por quê? Porque eu não tratei a raiz. Entenderam? Eu não tratei a raiz. Eu preciso saber o que está me causando a dor de cabeça. Eu preciso saber, porque senão eu vou ter que estar toda hora dependendo do remédio para dor de cabeça para aliviar aquela dor, toda hora. Daqui um pouco volta a dor, eu vou lá, tomo outro remedinho. Daqui um pouco volta outra dor, e eu não posso viver só assim. Eu não posso, até porque eu posso encurtar a minha vida desse jeito.
eu vou estar colocando Deus à prova. Porque eu tenho que ver o que está me causando essa dor de cabeça. Então é exatamente assim que a oração funciona. Gente, eu cheguei a escrever no meu Face assim, ó. A oração do justo pode muito em seus efeitos? Sim, pode. Está escrito na palavra. Temos sempre que perseverar na oração? Sim, temos. Também está na palavra, né? Aqui Jesus nos ensinou naquela parábola do juiz iníquo de como nós perseverarmos na oração. Então está na palavra. Devemos sempre perseverar na oração? Sim. Devemos orar sem cessar? Sim, porque também está na palavra. Orai sem cessar, tá? Mas eu coloquei embaixo bem assim, ó. Mas também não devemos nunca esquecer de que é a palavra que é a mais afiada do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, junta e medulas, sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Quer dizer, é somente a palavra de Deus que vai penetrar e vai ver lá onde é que está a raiz do problema. É a palavra, ok? Devemos orar? Sim, devemos. Devemos perseverar na oração? Sim, devemos. Devemos interceder uns pelos outros? Sim, devemos. Mas não devemos esquecer desse essencial aqui, gente. É a palavra. E não é a Marta que está inventando para vocês. Eu vou ler aqui nessa tradução judaica, tá? Mais uma vez eu vou repetir que é a tradução que mais se aproxima dos manuscritos originais. E aqui diz assim, olha só. Considerem que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante. E você sabe o que significa atuante? Diz assim, ó, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Vamos lá, de novo, para um dicionáriozinho aqui, né? Mais popularzinho. Atuante, que se encontra em exercício da sua profissão, atividade contínua, que participa de forma bastante ativa em qualquer empreendimento. Quer dizer, a palavra de Deus, ela não é como a oração, que tem um poder eficaz, tá? E que pode fazer efeito sobre as nossas vidas. Mas se nós não tratar o mal pela raiz, aquela dor vai voltar, o efeito da oração vai passar e vai nos voltar aquelas dores. Mas já a palavra de Deus não, ela é atuante. Quando nós estamos pautados, firmados, entendedores da palavra, praticantes da palavra, essa palavra ela é atuante. Ela é atuante, ela não tem um determinado período para fazer duração e termina, não, ela atua de forma ativa em nossas vidas e ela é mais afiada porque ela penetra e vai lá na raiz do problema. Vocês estão entendendo? Então é a palavra, tá? Ela vai na raiz do problema e mostra, né? Olha só que coisa linda. Vou ler novamente, né? Considerem que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Porque o coração, como diz a própria palavra, né? Com tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque são as fontes da vida, entende? Então vocês têm que estar com a palavra ali, é a palavra que vai fazer essa divisão, aqui diz alma e espírito, porque eu vou usar a minha linguagem bem clara, né? Para que vocês entendam bem. Porque geralmente é com a mente que a gente peca. É com a mente, a nossa mente que é voltado para o lado carnal. Já o espírito que nós temos, né? Esse é voltado para as coisas espirituais.
Mas quando a palavra está em nós, ela vem e faz essa separação, que às vezes a gente quase nem sabe o que é espírito, o que é alma e o que é espírito, o que é mente e o que é espírito. A gente não sabe. Elas estão tão grudadinhas que a gente não sabe. Mas a palavra de Deus vem e corta, faz essa divisão. Aí a gente passa a compreender o que está voltado para a mentalidade, a carnalidade, e aquilo que está voltada para o espírito. E quando a espada está ali atuando, ela vai fazer com que nós sempre, o nosso espírito lute contra essas coisas da mente, da carnalidade. É a palavra que vai atuar sempre, ok? Podemos orar, vou repetir, eu não sou contra, porque tem pessoas que às vezes confundem o que eu digo. Ai, irmã Marta, tá dizendo que a oração não é importante. Eu não estou dizendo isso, porque se eu dissesse, eu ia de contra a palavra. Só que eu vejo que tem muitas pessoas que só querem ir de carancho, de carona nos outros, pedindo só e depositando a confiança na oração. Mas elas mesmas não fazem nada para que aquela situação delas mudem. Elas só querem tomar o remedinho analgésico, Elas se contentam com aquilo. Daqui a pouco elas voltam na dor de novo, voltam lá pedir o remedinho, mas elas não tratam o mal pela raiz, porque elas sentem preguiça de estudar a palavra, preguiça de procurar pela palavra. E aqui, nos deixa claro, gente, eu até coloquei aí um título, um tema aí, porque as pessoas estão muito acomodadas, gente, muito, e eu vejo o perigo disso, gente, o perigo disso. Porque daí tu não sabe, às vezes também tem pessoas que até então eram pessoas, homens e mulheres, tementes a Deus, que já estão embarcando. De tantas pessoas virem, irem quererem de carona, que estão verdadeiros sanguessugas, sugando toda a energia e vitalidade de um cristão. Não façam isso, gente. Vocês vão se destruírem mutuamente. Cuidado com essas coisas. Cuidado, porque cada um tem que buscar. Então vou repetir aqui, olha só, alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração, faz oração, ore, busca. Se eu estou sofrendo, eu sei que eu tenho que orar. Olha, repetindo, alguém entre vós sofrendo? Ore. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim que esses orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Olha só, e se houver cometido pecados, será perdoado, Quando há arrependimento, que a pessoa chega ali e confessa, porque depois diz aqui, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra, durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Porque uma pessoa só, que está em pecado, fazendo coisas erradas, ela é capaz de fazer várias outras pecarem junto com elas. Por isso que eu disse que as pessoas, às vezes também que não querem se ajudar, só querem depender dos outros irmãos, sabe? Oração, mas elas mesmas não fazem nada. Elas estão matando muitas vezes as pessoas e elas não estão se dando conta. Elas fazem, eu já vi isso, gente, de pessoas que não querem estudar a palavra, que só querem na base da oração, e aí acabam, se matando elas mesmas e levando junto com elas outras pessoas. Porque as pessoas de verem as outras só sofrendo e não fazendo nada, só querendo ir de carona, elas acabam se irritando.
e acabam não vigiando e pecando junto com essas outras pessoas. Então, cuidado, gente. Cuidado, ok? Porque a palavra diz que quem está sofrendo, ore. Ah, irmã, quer dizer que se eu estou sofrendo eu não posso lhe pedir oração? Sim, pode pedir minha oração. Eu te ajudo em oração. Mas se tu está passando por alguma coisa, quer falar, quer desabafar, porque a palavra diz, né? Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Porque a oração, né, de um justo pode muito em seus efeitos, tá? Só que, porém, né, você tem que ter a convicção de que vai ter que melhorar, que vai ter que sair dessa, que vai ter que se esforçar. Esforça-te, tenha bom ânimo. Gente, eu costumo dizer assim, ó, que nós estamos vivendo na geração de cristão gelatina. São cristãos gelatina. Nunca se firmam. Nunca se firmam. Então, assim, ó, poxa, gente, a palavra nos diz para nós termos maturidades cristãs. Para nós, né, não sermos como crianças levados para tudo que é vento de doutrina. Então, quer dizer, se nós não podemos ser crianças, nós temos que crescer. Nós temos que se fortalecer. E para crescer, tem que se fortalecer. Tem que comer essa palavra aqui. Tem que estudar essa palavra. Então, não é errado pedir oração. Não é errado orarmos uns pelos outros. Não é errado, ao contrário, nós devemos orar sem cessar. Mas não é só eu aqui, a Marta, depender das orações dos outros. E não estudar a palavra. Não querer praticar a palavra. Aí eu vou repetir mais uma vez. Aí eu vou ter que viver só tomando remedinho analgésico. Mas toda hora, porque toda hora vai me voltar dor, dá com um pouco de novo, dá com um pouco de novo. E aí? Mas e aí? Gente, por favor, leiam as escrituras. Ela está ali tão clara, tão óbvia. Mas as pessoas parecem que não fazem questão de aprender. Não. Tem gente que chega a dizer assim, não, é por isso eu já vou na igreja, para me pregarem a palavra. Ah, tá! E supondo que eu mesmo aqui esteja falando, que Deus me livre e guarde, heresias para vocês, vocês vão dizer amém para tudo? Vocês não vão ter a busca de vocês? Vocês não vão bater na portinha para que Deus abra? Vocês não vão pedir pelo Espírito Santo? Gente, compreendam a palavra. Eu não sei se eu separei aqui outra palavra que eu gostaria de ler para vocês, que eu acho muito, muito linda. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que nós temos que ler, gente. A gente não pode ficar só dependendo dos outros. Hoje mesmo, eu acho que eu não separei aqui, mas hoje mesmo, sabe, eu vi pessoas assim que se intitulam crentes, se intitulam pregadores do Evangelho de Cristo, tá lá. Eu quando Deus me toca, eu olho, porque um dia eu disse para o Senhor, Senhor, não me deixe ser enganada, eu não quero mais, eu não quero ser confundida, eu quero que o Senhor me diga, porque eu cansei de ir em lugares e um dizer uma coisa, outro dizer outra, outro dizer outra. Eu disse, meu Deus, mas e agora? Aonde que eu sigo? Para que lado eu vou? Qual deles que está certo? Aí Deus falou seriamente comigo e disse, procura tu. Procura. Busca. Porque qual pai que se for pedir algum alimento, nós mesmos, está na palavra isso. Nós mesmos que somos pais aqui. Se os meus filhos vierem me pedir, né, um pão, vocês acham que eu vou dar uma pedra para eles? Eu não. Isso que eu tenho uma natureza carnal, né? Uma natureza corrompida. Dou coisas boas para os meus filhos. Ai, quanto mais Deus. Se nós pedirmos o Espírito Santo para Ele. Mas só que, porém, a gente pede um monte de coisa. Ah, nossa, isso todo mundo sabe de. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Mas tudo para os seus deleites. Olha aqui na palavra, gente. Olha aqui, Tiago 4. Diz assim, ó. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedes. E quando pedes, não recebeis. O que é esse pedir?
Geralmente a gente pede para o Papai do Céu, a gente faz como? Não é oração? Então olha só, pedis e não recebeis, porquanto pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. E a palavra aqui diz assim, ó, numas traduções diz adúlteros, noutras diz assim, esposas infiéis. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que as Escrituras afirmam que o Espírito que Ele faz habitar em vós nos zela com ciúmes dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graças aos humildes. O que isso significa em poucas palavras? Que muitas vezes a gente, inveja, mata até mesmo, não as pessoas, propriamente dito, com faca, com tiro, não. Mas mata às vezes, dentro de nós, mata, os sentimentos bons que nós temos pelas pessoas por inveja, por ganância, por soberba. Porque a gente quer obter as coisas, quer, e quando não tem, é capaz de fazer maldade com o nosso semelhante. Sendo que a palavra diz que é para nós amarmos uns aos outros. E aqui, quando a gente vai pedir daí para Deus, orar em oração, Senhor, a gente só sabe pedir materialidade. Ah, Senhor, eu quero um carro novo, me dê condições de trocar o meu carro. Ah, Senhor, eu quero uma casa nova, me dê a minha casa, Só pede essas coisas. Por isso que diz, Pedis e não recebeis, porquanto pedis por a motivação errada, tá? Simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Porque, quando a gente ama mais essas coisas, quando a gente ama mais essas materialidades, nós estamos se fazendo amigos do mundo e inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E tem uma palavra, por isso que eu digo, é bom estudarmos as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, em ordem cronológica, de todas as formas que vocês puderem, não só versos isoladamente, porque vocês poderão não conseguir fazer esse grande quebra-cabeça se encaixar. E a palavra se encaixa, porque tem a palavra dizendo que nós devemos pedir a Deus, que Deus nos dará. E tem uma tradução que diz assim, ó, quem vos pedirá? O Espírito Santo a Deus. É o Espírito Santo que nós pedimos a Deus. Quando nós formos orar, nós temos que pedir, Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo. Senhor, dá-me a compreensão correta das palavras. Senhor, venha com Teu Espírito Santo, me dê a interpretação correta das Escrituras. Senhor, me dê o Espírito Santo. Alguém faz isso? Não, dificilmente. Então, gente, vocês estão pedindo da maneira errada, vocês estão pedindo as coisas erradas. Porque no momento que vocês pedirem a Deus o Espírito Santo, e Ele vem e dá, porque diz que Ele nos dá o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem, pronto. Aí, claro que vocês não vão relaxar, gente. Ah, não, eu recebi, é que nem eu. Recebi o Espírito Santo e agora dizer, não, agora eu já estou cheio do Espírito Santo, não preciso mais ler a palavra, não preciso mais, agora eu tenho o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo se entristece e a gente extingue ele. Não se esqueçam disso. Então é a busca todos os dias. Senhor, me dá, não retire. Eu oro assim sempre para Deus. Senhor, não me afaste da Tua presença, nem retire de mim o Teu Santo Espírito. Eu aprendi com Davi essa oração. Senhor, não me afaste da Tua presença, nem retire de mim o Teu Santo Espírito. Faça com que, esteja só coisas boas no meu coração, para o Espírito Santo não dividir espaço com sentimentos negativos, com sentimentos ruins. Nada disso. Gente, eu tenho paz na minha vida, eu tenho gozo na minha vida. Às vezes eu me entristeço de ver tantos cristãos gelatina, que não se firmam nunca na palavra e fazem o Evangelho de Cristo passar vergonha por preguiça que tem de ler as Escrituras Sagradas, por preguiça de pedir o Espírito Santo para Deus. Que coisa triste isso, gente. Que coisa triste. E aqui quando diz que o Espírito Santo que está em nós,
Esse ciúmes que tem ali não é esse sentimento ruim, negativo. É o Espírito Santo, ele zela por nós, ele tem cuidado de nós, ele não deixa, ele não quer que nós nos misturamos com as coisas do mundo, que a gente ame as coisas do mundo, porque ele cuida de nós, por isso que diz que tem ciúmes, mas não é ciúmes negativo, é o zelo que ele tem de nós, porque ele quer que nós conheçamos o nosso Senhor Jesus face a face. É por isso que ele tem esse zelo, esse cuidado com nós. Então, entendam a palavra, mas não é só para mim, é para todos nós. É para todos nós. Então, devemos orar? Devemos. Mas é essa palavra, é essa busca pela palavra que vai nos fazer tratar o mal pela raiz. E nós não seremos mais cristãos gelatina que não se firma nunca. Nós vamos estar firmados na palavra, regozijando sempre, não importa o tempo que nós passarmos. Nós vamos estar alegres no coração. Lógico, né, que, mais uma vez eu digo, às vezes a gente se entristece com as pessoas, mas quando o Espírito Santo vem, ele não deixa a gente se entristecer por muito tempo. A gente, né, tem essa alegria daí, essa esperança de orar, em persistir na oração por determinadas pessoas, mas além de persistirmos na oração, nós temos que fazer algo a respeito. Porque quando, né, Jesus nos falou, né, a importância de perseverarmos na oração e falou sobre essa parábola do juiz iníquo, não quis dizer que essa viúva só ficou orando, só pedindo para Deus. Não, ela ia lá e falava com o juiz. Ela desejava que aquilo acontecesse, mas ela ia lá e falava com o juiz, até que ele lhe concedeu. Então quer dizer o quê? A ação que nós temos que ter condizente com aquilo que nós estamos pedindo. Então vá até esse juiz que também está querendo nos indicar a Deus o que você tem. Mais uma vez eu repito, pode pedir oração para os irmãos. Pedem, não é feio. Mas se o irmão ou a irmã, né, te dizer alguma palavra, porque muitas das vezes Deus também revela, por mais que as pessoas só peçam oração, Deus revela. E se a pessoa disser, é assim, Deus me revelou que tu tá passando por isso, porque tu fez tal e tal coisa, porque Ele quer isso de ti. Não fiquem bravos, não fiquem bravos. Aceitem, porque aqui a palavra nos diz, né, para confessarmos os pecados uns para os outros e orarmos uns pelos outros. Aí quando Deus vê o arrependimento do coração, aí vem a resposta. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas vocês daí não podem agora só ficar contando com aquilo. Vão e busquem a partir desse momento, busquem todos os dias. Vão e buscam. Então não ficam, gente, porque o que mais a gente vê é isso. Que triste, sabe? Que triste as pessoas ficarem assim, só achar que a oração que alguém fizer, intercessória para elas, vai livrar elas disso e daquilo, vai fazer isso e aquilo com elas, né? A oração pode muito em seus efeitos, mas o que vai ajudar vocês para a salvação, tá? É isso aqui. Vamos ler lá aqui, né? Vamos ler novamente aqui, ó. Né? Não são minhas palavras, não são, porque é a palavra do Senhor, gente. É a palavra do Senhor que faz toda a diferença. Deixa eu achar aqui, eu fechei a minha Bíblia novamente, mas eu não quero ficar só nas minhas palavras, não, né? Considerem que a palavra de Deus é viva, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto da junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenção do coração. São as sagradas, as sagradas letras, né, que diz em 2 Timóteo 3, que quando Paulo foi fazer uma exortação para o seu filho espiritual, que era Timóteo, ele falou isso. Era Paulo falando para Timóteo. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plenas convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação. A salvação.
Eu posso orar por ti? Posso. Devo, como um cristão, orar, clamar, suplicar, interceder. Eu devo, tá? É meu dever como cristão. Mas mais do que isso também é de pregar o evangelho para você, te ensinar e você aprender e praticar. Porque aqui era isso que o Paulo estava dizendo a Timóteo. Porque Paulo tinha ensinado a Timóteo as Escrituras, ensinou para ele, fortaleceu ele através da palavra, e ele também, né, já tinha ouvido de outras pessoas. Então ele disse: tu, no entanto, permanece no ensino que recebesse, sobre o qual tem plenas convicção, sabendo perfeitamente de quem eu tenho aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que tem o poder, é as sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação. É as sagradas letras que vai te salvar. A minha oração tem um efeito eficaz sobre a tua pessoa, mas se você não buscar essas sagradas letras, ela não te fará sábio para a salvação. Você tem que procurar, você tem que ouvir e procurar e praticar. É ela que tem o poder para te tornar sábio para a salvação, ok? Eu sempre digo assim, qualquer dúvida em relação à palavra, podem me procurar. Não sou expert em toda a escritura, sempre é coisas novas que a gente busca e aprende. Por isso que eu digo, olha só, gente, o ano passado nós lemos toda a escritura sagrada juntos no grupo, de janeiro a dezembro. Eu aprendi muito, só que porém agora esse ano nós estamos lendo novamente e começamos o dia 1º de janeiro, e eu mais uma vez estou aprendendo. Tem coisas novas sendo reveladas, porque a palavra de Deus é assim, é uma fonte inesgotável. Então não é só uma vez que você tem que ler, é sempre você tem que estudar. E não é só pegar versos soltos, né? Ou deixar lá em cima da cômoda, né? Lá no cantinho, no Salmo 91, e achar que aquilo ali vai dar proteção para tua casa, para tua vida. Só lamento em dizer, não vai dar não. Se você não praticar o que está ali, não vai dar não, tá? Até inclusive o diabo pode ir lá até folhear tua Bíblia e ler ela para você, tá? Agora, se você não praticar, meu filho, aí só lamento, porque aqui eu vou repetir, são as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação. E para isso não é só deixar aberta, para isso não é só ler versos isolados, não, tem que estudá-la, porque um verso vai se casar com outro e vai fazer todo um sentido para a tua vida, vai fazer a diferença na tua vida, ok? Então, né, repetindo, está sofrendo? Ore, ora. Posso pedir oração? Pode também, mas ora, pede direcionamento do Senhor. E quando tu orar, né, não pede coisas aí supérfluas, não pede coisas para os teus deleites. Ora, se tu está sofrendo, ora e pede para Deus o Espírito Santo. Pede que Ele vai te dar, busca, porque quem busca encontra. E quem bate, a porta será aberta. Mas faça um esforço. Às vezes podem várias coisas, correm atrás de tantas coisas, mas do essencial, do fundamental, do primordial para suas vidas não fazem. A palavra não mente. E eu vou repetir mais uma vez, diz que, né? Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Compreendam o que quer dizer reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí quando vocês dobrarem o joelho, né, vocês vão saber o que pedir para o Papai do Céu. E a palavra, mais uma vez, gente, eu vou repetir, a palavra diz, Jesus disse, não foi a Marta que inventou, ele diz: se vocês fazem de conta até que eu sou aqui Jesus, tá? Eu sou Jesus. Aí Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pede tudo o que quiserem, e vos será feito. E o que é esse pedir? Mais uma vez eu repetir.
que vocês, quando pedem para Deus, vocês fazem o quê? Oram. Então, quando vocês orarem, né? Se vocês estiverem em Jesus e as palavras dele estiverem em vocês, tudo vai acontecer. Amém? Compreendam isso, gente. Uma vez por todas, para vocês não sofrerem aí, como a gente vê pessoas sofrendo e ainda fazendo outros pecar. Porque daí estão ali só, ai aqui, ai tristeza dali, ai sofrimento de lá. Está sofrendo, vai orar, a palavra diz. Ora, 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 peça o Espírito Santo. Né? Essa é a solução. Tá, gente? Eu tenho certeza que, né, todos compreenderam aí a palavra, e eu sempre deixo aqui em cima nas lives onde vocês podem ler e meditar mais profundamente sobre isso, né? Não é só para aquelas pessoas que essa palavra tá dizendo isso. Porque diz que a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. É toda! Não é só os versinhos que vocês querem. Só, eu quero que 1000 caiam ao meu lado, as 1000 à minha direita. Não é só isso, é tudo. Vocês têm que ver que toda ela é inspirada. Então não é só para dizer que você vai vencer, mas que você também tem que lutar. Que você tem que fazer a tua parte. Que você tem que deixar que essa espada entre em você e trate o mal pela raiz. Para não mais aí tá, né, fazendo outras pessoas sofrerem junto com você. Tá na hora de ter essa consciência. Tá na hora de nós realmente, né, não sermos mais, eu vou repetir, cristão gelatina. E a gente vê cristão gelatina, gente, que não se firma nunca. Desculpem até eu falar dessa forma, mas é que às vezes dá uma angústia na gente de ver tantas pessoas que dizem que conhecem a palavra. Conhecem a palavra. Sempre com ai aqui, ai ali, ai da medade, ai. Gente, meu Deus, o que é isso? O que é isso, gente? Por favor, estudem essa palavra, que vocês vão ter grandes revelações da parte do Senhor. Vocês vão ter alegria na vida, por mais que passem dificuldades, por mais que sofram percas, assim como Jó aconteceu na vida de Jó. Mas quando tem a fé, a confiança no Senhor, Ele nos restitui sempre o dobro sempre das coisas. Porque Ele é o único capaz de fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa e imagina. Então, para que nós ficar, sei lá, muriando? Está sofrendo, ore. Está sofrendo, ore. Aí, quando você está alegre, canta. Eu já faço assim também, gente, ó. Eu oro. Mas primeiramente, depois que eu descobri tudo isso, sabe? Porque eu também, antigamente, eu era muito assim, cristão gelatina, eu não me firmava nunca, sabe? Qualquer coisinha que me faziam ou que falavam, eu já achava que era pra mim, e desconfiava, sabe? E Deus começava a me dar uns petelecos, sabe? Através da palavra. Mas eu não te avisei. Quem quer viver a minha palavra piedosamente sofre, padece perseguição, sofre dores. Mas só que passar comigo é diferente. E antes eu não compreendia. Mas agora eu compreendo. E realmente é diferente. É diferente. Porque as dores que a gente sofre, que a gente padece, é por ver as pessoas serem assim. Dizerem que conhecem a palavra, mas toda hora tá reclamando, toda hora tá chorando, toda hora tá, sabe? Ai, eu não tô bem, ai, eu tô mal, ai, eu tô... Poxa, mas não conhecem a palavra. Qual é a Bíblia que vocês estão lendo, gente? Pelo amor de Deus, me digam qual é a Bíblia. Porque essa Bíblia aqui que eu leio, ela fez toda uma diferença na minha vida. Está fazendo, e eu sei que ainda vai fazer muito mais. Porque, como eu sempre digo, hoje eu estou melhor do que ontem. Mas eu sei que amanhã eu vou estar melhor ainda do que hoje. Porque eu não vou desistir, não vou me cansar nunca de estudar essa palavra. Nunca. Não interessa o que o homem disser em relação a isso. Mas se está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus, e se é inspirada pelo meu Deus, eu vou ler, eu vou estudar, e vou deixar cada palavra que diz aqui
penetrar aqui dentro e me tratar por dentro, a intenção do meu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Deixem essa palavra trabalhar em vocês. Deixem ela trabalhar em vocês. É essa oração que eu faço ao Papai do Céu hoje, em relação às pessoas que estão sofrendo, é que Deus abra os olhos espirituais dessas pessoas e coloque dentro delas a fome e a sede de estudar a palavra. Não só ir de carona com os outros, porque essas pessoas podem ouvir heresias, profetadas, revelações fachutas da carne, porque a maior e melhor revelação do Senhor está aqui. E quando alguém dissesse, eu tenho uma palavra revelada, eu vou dizer, tenho. Qual é a palavra, irmão, para mim essa tarde? Essa aqui. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Aqui está a palavra revelada do Senhor para você essa tarde. Estude a Bíblia. Deixe essa espada afiada penetrar em você e te tratar de dentro para fora. Arrancar esse mal pela raiz. E deixa ela ficar atuando em você. Porque a oração pode muito em seus efeitos. Mas se você não deixar essa palavra ficar atuando dentro de você, você vai ter que ser sempre dependente das orações dos outros. Cuidado. Muito cuidado. Ok? Porque não vai ser a oração de alguém que vai conseguir te transformar e te levar para o céu. Mas a palavra que as pessoas te disserem a respeito da palavra de Deus, sim. Vou repetir. Porque são as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação. É a palavra. Amém? Então, eu tenho certeza que vocês compreenderam a palavra hoje, ok? E não coloquem palavras na minha boca que eu não disse. Devemos orar sem cessar, sim, está na palavra. Devemos persistir na oração, sim, está na palavra, tá? Mas não esquecer que é a palavra, que é viva e atuante e que faz toda a diferença e trata o mal pela raiz. Amém? Então, contem comigo sempre na palavra e na oração, mas também façam a parte de vocês, ok? Porque naquele dia eu não poderei pegar pela mão de vocês e fazer com que vocês subam junto comigo. Não será assim. A salvação é individual, ok? Então faça a tua parte. Faça a tua parte para você não ser mais enganada e confundida para tudo e qualquer vento de doutrinas que são demoníacas. E ao invés de te aproximarem de Deus, estão te afastando. E muitos ainda falam que é da parte de Deus, mas não é. Cuidado, ok? Recebam essas palavras em nome de Jesus. E eu vou agora concluir aqui, né? Porque eu vou descer, tô vendo que a minha mãezinha tá olhando ali. Vou descer agora lá para casa da minha mãe, tá? Então, orem por mim, que Deus me leva na sua santa paz e me traga também no domingo na sua santa paz. E que nessa minha ida para Jaguari também, né, Ele me conceda oportunidades de falar dele para alguém. Que eu seja bênção aonde quer que eu vá. Porque foi isso que Ele disse para Abraão, né? Se tu uma bênção. Então eu quero também ser eu uma bênção por onde eu passar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então um grande abraço a todos e até a próxima live, e que Deus, através do Espírito Santo, esteja com todos vocês.